Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula, mais uma live, todos os dias, 7 horas da manhã, 7 da noite, estamos aqui ao vivo para trazer um pouco de conhecimento, uma aula informativa. Uma aula informativa para vocês, beleza? Bora lá participar comigo. Sempre chega na nossa live e coloca de que cidade você me assiste. De que cidade você me assiste? Coloca aqui embaixo. Cidade do Brasil, do mundo. Adoro saber a cidade de vocês. Bora lá tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, bater um papo, falar sobre cachorro e aprender um pouco mais a cuidar melhor dos nossos animais. Afinal de contas, quem investe na prevenção não gasta com tratamento. Quem investe na prevenção não gasta com tratamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação de uma forma que vocês me pediram, tá? Tem um formulário no nosso site onde vocês enviam as dúvidas diariamente de vocês. Dúvidas gratuitas. Só entrar, preencher e mandar sua dúvida. Com base nas dúvidas e perguntas de vocês, eu venho aqui diariamente, 2 vezes por dia, para fazer uma live, 7 da manhã e 7 da noite, para tentar ajudar vocês a entenderem melhor sobre seus animais e resolverem grande parte desses problemas de saúde com os seus animais na sua casa. A maior parte dos problemas de saúde podem ser resolvidos apenas com um pouco de conhecimento e técnicas simples na sua casa. E é exatamente esse o meu objetivo aqui com vocês, beleza? Quem é novo aqui, quem é a primeira vez assistindo uma live minha, digita 111 aqui nos comentários. Digita 1 nos comentários se é a sua primeira vez assistindo uma live minha. E se você já assiste, se você já conhece meus conteúdos, os meus vídeos, outras lives, digita 22222 se você já acompanha nosso trabalho por aqui. Bora lá? Obrigado, Eliana, seja bem-vinda, tá? Obrigado pela sua participação. Então aqui, eu sou o Arthur Ferreira, sou médico veterinário e a gente vem diariamente, né, há muitos e muitos anos, trazendo conteúdo para ajudar pessoas simples a aprenderem a cuidar melhor de seus animais. Como médico veterinário, logo depois que eu me formei, eu acreditei, falei, nossa, eu vou salvar o mundo, eu vou salvar todos os animais e coisa e tal. No final das contas, assim que eu me formei, eu percebi que não era assim tão simples, não era assim tão fácil. Afinal de contas, custa caro remédios, medicamentos, seringa, agulha, tudo que a gente precisa para poder realmente salvar os animais. Então eu falei, pô, vou ter que trabalhar bastante para ganhar dinheiro para poder salvar os animais. Quando eu comecei a trabalhar bastante, atendendo pessoas que tinham animais, eu comecei a me deparar com problemas que essas pessoas queriam ajuda. Doutor, meu cachorro tá assim, meu cachorro tá assado, meu cachorro tá assado. Eu comecei a ver, cara, mas esse problema é um problema simples, esse problema você pode resolver na sua casa. Por que você vem até o veterinário para procurar ajuda? Mas esse problema poderia ser evitado, por que você vem até um veterinário para buscar essa ajuda? E ali eu vi a desinformação difundida na nossa sociedade, a falta de conhecimento que não é perpetuada nas redes sociais ou no mundo de forma geral, para que todo mundo tenha acesso. E aí eu falei, pô, é esse o meu projeto, eu vou dar dicas para donos de cães, então vai ser a dica do veterinário. Eu criei esse projeto chamado Dica do Veterinário. Quem não segue a gente, siga nas redes sociais. Quem não conhece meu trabalho, não conhece meus cursos simples com videoaulas gravadas feitas para donos de cães, acesse o nosso site Dica do Veterinário, que você vai se surpreender, porque provavelmente algo que você esteja passando com dificuldades com seu cão, dúvidas e problemas que você está vivendo com seu cão, tem uma solução simples e rápida lá dentro do nosso site. E garanto que você vai se surpreender realmente com os nossos materiais e a qualidade deles, tá? Garanto a sua satisfação em todos os nossos produtos e serviços, tá? Então, acessa lá para você conhecer um pouco mais sobre como eu posso te ajudar, beleza? Vamos bater um papo. Cremilda, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Sempre que for chegando, chega e coloca a cidade de onde vocês estão me assistindo, beleza? Vamos bater um papo, falar sobre alimentação? Vamos lá. Tema em alta, dúvida frequente, falar sobre ração ou alimento natural, tá? Eu falo muito sobre ração, simplesmente porque a maior parte da nossa audiência, a maior parte das pessoas que têm cães no Brasil hoje alimentam seus cães com ração, tá? Maior parte. A maior parte das pessoas que têm cão em casa alimentam seus cães com ração. No entanto, existe uma grande onda de ascensão na naturalização de todas as coisas, todos os processos, né? Hoje em dia a gente está buscando, né? A gente está voltando ao nosso passado. Antigamente a gente tinha que fazer tudo que a gente queria. Você quer comer um salaminho, você vai ter que ir lá matar o porco, moer a carne, defumar. Você que se vira para você fazer o que você quer. Você quer tomar uma cerveja, você tem que fazer. Aí, né, começou as trocas, né? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, eu troco o meu pelo seu pelo meu, um produz feijão, outro produz milho. Começou as trocas. Ah, então
começou a surgir o quê? A compra, a industrialização. E aí você podia comprar produtos prontos, né? Você não precisa mais fabricar a cadeira da sua casa. Você podia ir lá e comprar uma cadeira pronta, né? E você começou a ter esse acesso. E hoje a gente vem voltando para as coisas artesanais, onde as pessoas constroem sua própria casa, as pessoas fazem seus próprios móveis, a pessoa faz a sua própria cerveja, a pessoa é tudo natural. A pessoa planta sua própria horta, ela faz os seus próprios remédios, e aí começou também a questão de naturalização da alimentação. O que é orgânico é melhor, o que é natural é melhor, sem conservantes, sem agrotóxico, sem transgênicos. E as pessoas começaram a buscar esse caminho natural. E esse caminho natural chegou na alimentação dos cães. Chegou também na alimentação dos cães, aonde a gente, em vez de ter que preparar alimento para o cão, a gente começou a comprar ração. Que o alimento vem pronto e balanceado, só dá para o cachorro. Só que hoje a gente começa a colocar a questão de mas será que o cachorro gosta? Mas será que ele aceita? Ele não gosta, ele enjoa, ele não aceita a ração. Mas coitadinho, começou um alimento. Ai, meu Deus, a gente tem dois lados no nosso cérebro, o lado sentimental e o lado emocional, né? Na verdade, o nosso cérebro é o racional, o nosso coração é o emocional. E a gente começou a pesar, nossa, mas meu Deus, mas é meu filho, mas eu cuido tão bem, mas ele tá sempre à disposição aqui de mim, e eu vou dar só ração para ele, coitadinho, não, será que faz bem? Será que a ração tem transgênico, a ração tem corante, a ração tem conservante? Se eu não como isso, se eu não gosto disso, por que eu vou dar para o meu cachorro? E aí começou o pensamento de como eu posso naturalizar ou tornar algo mais orgânico, mais saudável a alimentação do meu cão. Surgiu então a alimentação natural para pet. Antes da alimentação natural para pet, surgiu a nossa alimentação caseira, o caseirão, né? O que é o caseirão? O caseirão é quando as pessoas começam a utilizar ingredientes que elas têm nas suas casas para alimentar seus cães. Então ela pega ingredientes normais que ela tem em abundância muitas vezes em casa, como por exemplo arroz, né? Todo mundo tem sempre bastante arroz em casa. Um fubá, todo mundo tem bastante fubá em casa. Então a pessoa às vezes tem coisas em excesso na sua casa, sobras, muitas vezes de carne, ou sempre tira um pedaço de carne, um pedaço de alguma coisa, uma carne moída, um frango, aquilo que você usa para o seu uso, você tira um pedaço daquilo e fala, vou deixar para o cachorro, vou cozinhar para o cachorro, vou colocar para o cachorro. E aí você faz aquele mexidão, aquelas misturas, para oferecer ao cão. Isso é o caseiro, né? Então eu cresci, né? Sempre tive cães a minha vida inteira, e eu cresci de pequeno vendo minha mãe lá, aquela panelona lá, que cozinhava aquele fubazão com costela, com carne de vaca, e dava pro cachorro. Simples, fazia lá, tal, o cachorro se esbaldava, lambia tudo, ficava feliz da vida. Ou de tempo em tempo fazia aquele caldão de ossos, pegava uns ossão no açougue, cozinhava e dava aquele caldo com arroz, com não sei o que. Passei minha vida vendo isso, né? Então era o famoso caseiro, né? Você estava começando a questão da ração para cães ainda, então você fazia apenas o caseirão, sobras de alimentação da casa, aquela raspada do pratinho que sobrou ali, e principalmente para quem tem criança, sempre sobra comida no prato, raspa tudo, o resto da panelada no final da tarde, e vai pro cachorro. Começou então a ter conhecimento sobre alguns condimentos ruins para os cães, que nós usamos na nossa culinária e não são bons para os cães, inclusive a cebola é um dos principais deles, principais condimentos que a gente usa na nossa culinária e não faz bem para o cão, causa intoxicação severa nos cães, tá? E então começou a pessoa que dava ração, começou a dar ração e depois começa a dar alimento querendo tornar algo mais natural, ou porque a pessoa sente aquela coisa, mas meu cachorro não gosta da ração, ele não se atrai pela ração, coitadinho do meu cão, tem que comer ração, coitado do cachorro ter que comer a ração, um alimento puro, um alimento seco, coitado. E as pessoas que se sensibilizam começam a querer misturar alguma coisa na ração. E agora começam os problemas, porque aquilo que antes estava equilibrado, mesmo que de baixa qualidade, agora está desequilibrado e com baixa qualidade, tá? Se esquecemos muitas vezes da base do organismo do cão, que é diferente do nosso. Por mais que a gente queira, por mais que a gente acredite às vezes que o cão é igual ao ser humano, o cachorro não é igual ao ser humano. Ele tem um sistema de metabolização, de absorção, de digestão diferente do nosso. E é preciso levar isso em conta para que eu possa dar realmente saúde para o meu cão. Muitos dos motivos de saúde dos cães, que eu atendo diariamente, né, eu faço as consultorias online aqui,
eu faço os atendimentos online todo dia, todo dia. Muitos desses casos que eu atendo são simplesmente por deficiência nutricional, deficiência na alimentação. A pessoa faz um monte de coisa acreditando que está fazendo bem e na verdade não, você está faltando com alimentos de qualidade para o cão, né? Não que os ingredientes que você esteja usando não sejam de qualidade, são de qualidade. No entanto, estão desequilibrados na sua composição, levando em consideração a necessidade do cachorro. Então, alimento, as pessoas dizem, vamos dizer vulgarmente, né? Banalmente as pessoas dizem alimento natural quando a pessoa coloca algum ingrediente normal na alimentação. Então a pessoa dá arroz, carne moída e brócolis. Pronto, eu dou o alimento natural. A pessoa, uma vez por semana, dá ossos pro cachorro. Eu dou o alimento natural. A pessoa coloca couve-flor e cenoura na comida do cachorro, na ração do cachorro. Eu dou o alimento natural. Isso é um grande erro, tá? Isso é um grande erro, porque isso não é alimentação natural. Alimentação natural na base, né? Na verdade, a gente poderia até chamar de alimentação ancestral, né? Onde, no conceito até que não está errado o nome, a nomenclatura, alimentação natural. Porque aquilo que é natural é aquilo que é da natureza. Pronto. Alimento natural, aquele alimento que vem da natureza. Ponto. Qualquer coisa que venha da natureza, estou dando para o meu cão, poderia ser chamado natural. Mas o conceito base seria mais adequado ser chamado de alimentação ancestral. E aí a gente teria aqui algumas classificações, né, com relação à alimentação dos nossos cães. Vamos tentar denominar aqui na live. Então a gente tem alimentação número 1, alimentação 100% industrializada, ração. Alimentação número 2 seria uma alimentação mista, onde eu tenho alimentação natural, alimentação ração, mais algum tipo de mistura, algum tipo de complemento. Muitas vezes as pessoas colocam arroz, frango, carne, tá? Então alimentação mista. Depois a gente teria a alimentação caseira, que é aquela alimentação onde a pessoa até coloca às vezes a ração à disposição, mas a pessoa prepara alimentos diariamente para o cão, alimentos da casa, coisas da cabeça dela, alimentação caseira. Aí a gente teria alimentação natural, aonde a alimentação, a gente utiliza ingredientes de origem natural, né? Legumes, verduras, frutas e carnes para oferecer para o meu cão. Então pessoas que fazem ingredientes aleatórios para o cão comer, coloco o ovo, aí eu coloco uma cenoura, um brócolis, uma batata doce e um pouquinho de carne. Coisas assim. Não necessariamente crus, mas muitas vezes alimentos cozidos, né? O cozimento ele é um processo de pré-digestão, ou seja, quando eu cozinho qualquer tipo de alimento, eu já estou pré-digerindo esse alimento para que facilite e acelere o processo de absorção de nutrientes desse cão. E o quinto modelo de alimentação poderíamos chamar de alimentação ancestral, onde a gente alimenta um cão, levando em consideração que esse cão seja um lobo. Pô, meu cão é um lobo, meu cão é um canídeo natural. Então, como que os animais da mesma espécie ou semelhantes ao meu cão na natureza sobreviveriam ou se alimentariam? Nesse caso, a gente vai tentar alimentar o nosso cão de uma forma ancestral, onde a gente utiliza como base os nutrientes e ingredientes da alimentação do meu cão de forma crua, como vem ao mundo. E uma alimentação ancestral, a gente vai levar em consideração que os cães, por terem um organismo carnívoro, eles pouco consomem alimentos de origem vegetal. Eles dão sempre preferência e vão ter melhor absorção, melhor aproveitamento das proteínas e vitaminas de origem animal e não de origem vegetal. Então, se eu der uma manga para o cachorro, é origem vegetal, ele não absorve tão bem. Se eu der um brócolis para ele, é origem vegetal, ele não absorve bem. Se eu colocar uma batata doce, ele é vegetal, ele não absorve bem. Agora, se eu der um ovo pro cachorro, opa, é origem animal, ele vai absorver bem. Se eu der um frango, ele é origem animal, ele vai absorver bem. Mas se eu der um pé do frango, ele é origem animal, ele vai absorver bem. Se eu der um joelho de porco, ele vai absorver bem, porque é origem animal. Então, essa seria a grande definição para alimentação ancestral da alimentação natural, tá? Se eu pensar em consideração alimentação ancestral, eu vou levar em consideração do jeito que é a natureza. E na natureza a gente não tem energia elétrica, a gente não tem cozimento, não tem
um fogão, um forno, então os alimentos seriam crus. E aí começa a nossa quebra dos paradigmas mentais que nós temos, no sentido de cru, mas não vai dar doença, mas não vai causar problema, mas nossa, mas ele vai gostar, será que cachorro gosta de carne crua? Será que ele gosta do alimento cru? Será? O que será que tá cocoricando lá? Será que ele gosta? Será que meu cachorro vai comer? Será que não vai fazer mal pro meu cachorro alimentos crus? Esse é o conceito que a gente tem que começar a quebrar para entender que o cão tem um organismo diferente do nosso. Ele tem um estômago muito mais ácido do que o nosso. E ele sim tem poder para dissolver ossos, para poder dissolver a carne, o couro e comer alimentos crus. Portanto, se eu quero colocar algum vegetal na alimentação do meu cão, eu teria que pensar que vegetal ele comeria na natureza. Cru. Por isso, até mesmo algumas frutas, os cães, tem lobos inclusive que tem base, grande parte da alimentação, da base da alimentação de alguns lobos é frutas. Porque como alguns lobos, eles não são tão bons caçadores, eles acabam se aproveitando de coisas que ele encontra no caminho. Tá andando, encontrou, tá farejando, encontrou uma fruta. Pô, é fonte de açúcar, tem fibras, tem proteínas. Vou aproveitar aquilo, mesmo que baixe a conversão, mas em um momento de escassez de alimento, cara, vai isso mesmo e tá tudo bem. Né? Se você tivesse que sobreviver na natureza, você provavelmente faria o mesmo. Né? Você se aproveitaria de qualquer coisa que você encontre na natureza que seja fonte de proteína, que seja animal, seja vegetal. E os cães, os lobos, fazem isso também. Então, se eu pensar em alimentar o meu cão, primeiro passo seria eu fazer uma escolha. Qual é o tipo de alimentação que eu quero fazer para o meu cão? Qual desses 5 modelos de alimentação eu quero fazer para o meu cão? Para quê? Para que eu não confunda as coisas e não peque pelo excesso. Porque muitas vezes o grande problema do desbalanceamento nutricional do meu cão é o excesso, tá? A gente se esquece que existe um equilíbrio básico, né, de alguns componentes. Fibras, carboidratos e proteínas. Fibras, carboidratos e proteínas. Essa seria os 3 base dos elementos para o meu cão, tá? Base dos elementos para compor a dieta do meu cão. E deixar uma dieta minimamente equilibrada seria isso. Fibras, carboidratos e proteínas. Eu faço a definição de qual vai ser a fonte de fibra, qual o percentual das fibras, qual vai ser a fonte de proteína, percentual de proteína, qual vai ser o percentual de carboidratos, fonte de carboidratos. E a partir de então, eu, definindo os ingredientes, eu posso oferecer o alimento para o meu cão de forma balanceada. O grande problema é que a gente faz as coisas de cabeça, sem estudar, sem pesquisar, porque é chato, né? Pô, mas quanto de carboidrato tem uma batata? Mas quanto de proteína tem a carne? Mas quanto de proteína... É muito chato ficar pesando, ficar medindo, ficar... Então ninguém, a maior parte das pessoas, elas não pesam a alimentação do cão, elas não medem quanto de alimentação vão dar para o cão, principalmente para quem tem mais de um cão. A pessoa, coloca lá no potinho, tá tudo bem, comeu tudo, tá bom, comeu tudo. Para quem dá ração, então, é o pavor, porque a pessoa vai lá, compra aqueles comedouros automáticos que fica lá descendo ração sozinho, uma vez por mês, enche o pote e tá tudo bem, deixa o cachorro se virar lá. Se tiver fome, ele come. Deixa lá, tá bom. As pessoas não... a gente tem um trauma interno nosso, psicológico, humano, de regular a alimentação. Ninguém gosta que regule a alimentação. Então eu falo assim, mas quanto você comeu? Nossa, mas seu pratão tá grande, hein? Nossa, mas você tá comendo muito, mas você tá comendo muito doce, mas você tá comendo muita gordura, mas você tá comendo muita fritura. Ninguém gosta que alguém fique regulando a sua alimentação. E por conta disso, você também não quer controlar ou regular a alimentação do seu cão. Você acha isso chato, você acha isso ruim. E aí você não faz para o seu cão. E é exatamente este controle, este equilíbrio que poderia tornar o seu cão mais saudável e livre de doenças, com um sistema imunológico mais forte. Infelizmente, esse descuido que nós temos por conta dessas considerações, né, que a gente não quer que façam com a gente não faz com ele. As pessoas acham ruim você pensar, vamos visitar um nutricionista, vou no nutrólogo. As pessoas falam, nossa, que chato, nossa, cara, nutricionista, putz, fica fazendo dieta, ninguém gosta de fazer dieta. Sendo que dieta é simplesmente a avaliação, a mensuração da alimentação que a gente vai ter. Né? Não é algo ruim.
fazer dieta? Dieta é simplesmente o fato de você montar um prato equilibrado, ponto. Isso é uma dieta. Aí eu estou com a minha dieta equilibrada, acabou. Não é algo ruim, não é algo desagradável, nem com falta de sabor. Só que nós temos algumas travas mentais que nos colocam, lembram conceitos antigos, né, de dietas vindo dos produtos dietéticos, né, de pessoas que têm algum tipo de alteração de saúde, principalmente diabéticos, né? A gente fala, nossa, é dietético, então é diet, é para quem tem problema. Então a gente não quer fazer dieta porque eu sou saudável, eu não preciso disso. E aí a gente não faz isso pra gente, não vai fazer também pro cachorro. Ponto. Quem não cuida da alimentação de si, não vai cuidar da alimentação do cachorro. Muito difícil. Existem algumas exceções, pessoas que cuidam da alimentação do cachorro e não cuidam da alimentação de si. Checam a saúde do cão, mas não checam a própria saúde. Existem as exceções, mas não é o clássico. O clássico é a pessoa não cuida dela, não cuida da saúde dela, não faz atividade física, não vê alimentação, logo ela não vai nem ligar para comida de cachorro, deixa esse cachorro se virar, afinal cachorro é cachorro e deixa se danar. Né? Então, infelizmente, existem esses conceitos. Então, para que eu possa alimentar meu cão corretamente, fator número 1, escolher qual dos 5 tipos de modalidade de alimentação que eu vou utilizar para o meu cão. Segunda dica, eu preciso escolher quais vão ser os ingredientes que eu vou utilizar na dieta do meu cão. Quais os ingredientes que vão ser? Quais vão ser as fontes de proteína, vão ser as fontes de carboidrato, quais vão ser as fontes de fibras. Escolheu quais os ingredientes de cada um dessas 3 elementos você vai utilizar na alimentação do seu cão, dentro da modalidade que você escolheu, dessas 5. Ótimo. Agora a gente já está caminhando para um melhor discernimento. Aí a gente vai precisar fazer a avaliação do peso do meu cão, quanto pesa meu cão, e aí outro macete, né? Pouquíssimas pessoas sabem o peso do cachorro, a maioria não sabe nem o peso do cachorro, não pesa o cachorro, nunca pesou. Como é que você vai fornecer alimento para o meu cão, quantidade equilibrada, se eu não sei o peso do meu cão? E aí começam os problemas, tá? Então eu preciso saber o peso do meu cão. E a partir de então, eu vou ter que lembrar o quê? Quantas refeições eu vou fazer para o meu cão? E aí vem outro grande dilema que nós temos na sociedade, que era aquela coisa, você tem que comer a cada 3 horas, tem que comer um lanchinho da tarde, toma café da manhã cedo, não sei o que, você tem que comer tal coisa, uma fruta antes do almoço. A gente tem conceitos muito, não vamos dizer errados, mas conceitos antigos, né, que às vezes a gente mistura muitas informações. Tudo tem sentido, tudo tem um motivo para ser, no entanto, dentro de cada um dos seus conceitos. À medida que você define um conceito, à medida que você elabora um conceito de alimentação, fala, é isso que eu vou seguir. Ótimo. Agora a gente fica misturando o que um faz, o que o outro faz, o que um indicou, porque meu tio foi fazer uma dieta, foi no nutricionista e ele falou que tem que comer isso. A minha avó tá fazendo um problema do coração, ela tá fazendo uma outra dieta, tem que fazer isso. Se eu ficar misturando coisas que eu ouço na internet, coisas que eu ouço de amigos, de familiares e tal, e para trazer para mim misturar tudo aquilo e fazer no meu dia a dia, não vai dar certo, né? Então, quantas refeições eu vou fazer pro meu cão? Primeiro, eu tenho que respeitar a individualidade. Quantas refeições o seu cão tem necessidade por dia? Existem cães que apenas uma refeição por dia é mais que suficiente. Existem cães que são mais humanizados e talvez vão necessitar de 2 refeições por dia, 3 refeições por dia, talvez. E existem ainda os cães mais ancestrais, né? Dentro do meu curso, do Manual da Posse Responsável e o nosso curso, Os 4 Pilares do Comportamento Canino, eu ensino as pessoas como elas podem avaliar o nível de ancestralidade dos cães, né? E aí quando você avalia o nível de dominância e o nível de ancestralidade, você consegue alimentar o seu cão da forma correta. Então, o clássico é animais muito humanizados vão ter mais refeições por dia. Animais mais ancestrais vão ter menos refeições por dia. Inclusive, alguns cães eles não querem comer todos os dias. Alguns cães não comem todos os dias. E as pessoas ficam forçando o cão, mas tem que comer, mas não tá comendo. Ah, doutor, meu cachorro não comeu hoje. Ah, doutor, meu cachorro não quer comer hoje. E a pessoa se esquece de que o cão, na natureza, comeria a cada 3, a cada 4, a cada 5 dias, talvez. Dependendo da reserva corporal que ele tenha, dependendo da reserva de energia que ele tenha, e dependendo do gasto energético. Ou seja, se você não tem gasto energético, você não tem por que comer. O seu consumo de alimentos está diretamente ligado ao quanto de energia você gasta. Se você não gasta energia, você fica sentado assistindo televisão o dia inteiro,
Você não tem gasto energético, lógico, você não vai ter tanta fome. Ou você até pode ter fome, mas a fome, na verdade, é mais uma ansiedade por você ter se acostumado a comer, e não por necessidade de nutrientes, né? Existe uma grande diferença entre a fome de necessidade de nutrientes e a fome ativa, a fome de realmente falta de alimentos. A falta realmente, por exemplo, a fome ativa, você vai ter queda de pressão, você vai ter fraqueza, tremores. Agora, a falta, quando você tem apenas a fome de ansiedade, por a costume de comer, se você tomar um copo d'água, a fome passa. Você fica tranquilamente e volta do normal. Ah, tô com fome, aquele roncar da barriga. Toma um copo d'água. A fome passou. Ou seja, era apenas ansiedade. Se você aguentou mais um bom tempo, era apenas ansiedade, vontade de comer sem a necessidade. Agora, a fome que realmente é necessidade de nutrientes, você tem já realmente alguns outros parâmetros que você vai notar, que está te mostrando sinais que você está faltando nutrientes, está faltando minerais para o funcionamento correto do seu corpo. E aí a gente, às vezes, sempre peca pelo excesso. A gente sempre dá mais alimento do que necessita. A gente sempre consome mais alimento do que necessitamos. E o excesso de alimentos vai fazer com que você também tenha excesso de toxinas. Porque tudo aquilo que você come, que você consome, nem tudo que você consome vai ser absorvido. Então, tudo que você consome tem coisas boas e tem coisas ruins. A parte boa você absorve se você tem necessidade para aquilo. Se você não tem necessidade para aquilo, você não tem como absorver. Você vai se tornar o quê? Vai se tornar excesso. E excesso vira toxina, e toxinas vão alimentar células ruins do nosso corpo, como, por exemplo, cânceres, tumores, células inflamatórias. Então, tudo aquilo que a gente tem em excesso no nosso corpo vai se tornar um câncer, um tumor, alguma coisa maligna, células inflamatórias, corpos, não corpos cetônicos, mas sumiu o nome na minha cabeça, tá? Mas vão ser células tóxicas. Então, se eu quero ter saúde, eu preciso eliminar toxinas. Essa é a função do seu rim, do seu fígado, do seu intestino. Eliminar toxinas. E muitas vezes, se você for fazer uma análise da urina e das fezes do seu cão, você vai ver que está cheio de proteínas, cheio de nutrientes. Por quê? Porque ele está eliminando coisas boas. Por quê? Porque está em excesso no corpo do seu cão. É igual você pegar o seu celular e você colocar ele para carregar. Aí você coloca lá o nível de bateria. 60%, 65%, 70%, 80%, 95%, 99%, 100%. Acabou. Está conectado na tomada ainda? Você está lesando a bateria, você está piorando a bateria do seu celular. Você está perdendo qualidade da bateria do seu celular. Por quê? Porque já está carregada. Se a bateria bateu 100%, cara, já está carregada. Não tem como entrar mais bateria do que 100%. O que você tentar colocar mais de bateria ali dentro, você está gastando, você está queimando as reservas de bateria. Essa bateria vai perder a vida útil. Entendeu? O seu celular, ele não foi feito para funcionar na energia, ele foi feito para funcionar sobre a energia da bateria. Ponto. Logo, se ele carregou, não tem como se colocar mais de 100% na bateria. Mesmo que você queira deixar ligado muitas horas no carregador. Não vai fazer bem, ao contrário, vai fazer mal. O corpo do seu cachorro é exatamente a mesma coisa. Se ele tem uma necessidade de componentes, de nutrientes, ele precisa daquela quantidade. Não tem como você colocar mais nutrientes no seu cachorro. Tudo que você colocar a mais vai sair através das fezes da urina, forçando o rim, o fígado a metabolizar algo que não precisa. Então, por isso é importante que eu entenda o peso do meu cão, para oferecer a quantidade correta de nutrientes para o meu cão, escolhendo as fontes de nutrientes, quais são os ingredientes de cada uma das fontes de nutrientes que eu vou oferecer para o meu cão, definindo o número de dietas que eu quero fazer para o meu cão, para que eu não peque pelo excesso, dando mais alimentos do que ele necessita, dando mais refeições do que ele necessita. Cada cão vai ter um organismo e você vai ser responsável por medir. Tem muita reserva de energia? Não tem muita reserva de energia. Gastou muita energia, precisa de mais alimento. Gastou pouca energia, não fez atividade física, precisa de pouco alimento. E você vai introduzindo, medindo essa composição da alimentação para que você consiga deixar o seu cão saudável. Então, a partir do momento que você seguiu esse passo a passo, você vai chegar nesse último ponto, onde definir, beleza, eu vou dar a refeição uma vez por dia, a cada 2 dias, uma vez por dia.
uma vez por dia, vou dar uma refeição por dia para o meu cão, vou usar esse tipo de alimentação. Ótimo. Agora você está partindo para uma alimentação equilibrada. Lembrando que além dessa escolha, você talvez vai precisar fazer um rebalanceamento de outros componentes na alimentação para deixar essa alimentação totalmente equilibrada. Por exemplo, alguns compostos antioxidantes para ajudar a eliminar algumas células tóxicas que possam ter ficado no corpo do seu cão. Você vai precisar utilizar alguns complexos vitamínicos, alguns complexos minerais, nos quais às vezes a alimentação que você colocou não está conseguindo suprir. Por quê? Porque lembrando de uma alimentação ancestral, um lobo, por exemplo, se ele for se alimentar, ele vai comer uma caça inteira. Por exemplo, se um cachorro comer um coelho, ele vai comer o coelho inteiro. É orelha, é ossos, é pelo, é cérebro, é dente, é língua, intestino, coração, pulmão, rim, fígado. Ele vai comer tudo. Ou seja, um coelho está equilibrado. É um sistema equilibrado. E quando ele come a presa por inteiro, ele não fica escolhendo, vou comer só o músculo, só o filé mignon do coelho. Vou comer somente a pata, vou comer somente a carne. Não, ele come por inteiro. E nós, na nossa dieta, no nosso dia a dia, na nossa rotina humana, social, a gente não consegue oferecer um alimento íntegro. A gente sempre dá um alimento feito, porque um alimento minimamente processado. Porque você vai no açougue, você não compra o coelho, você compra, né, só o carré. Você compra, né, vai pegar um cordeiro, você vai pegar o quê? Você pega só a bisteca. Você pega pedaços que muitas vezes não são equilibrados, porque naquele pedaço primeiro já está desossado, ou está descarnado, ou está sem couro, sem pele, não tem um intestino. Ou seja, por mais que a gente tente montar essa dieta muito bem equilibrada para o nosso cão na nossa casa, é muito complexo e difícil a gente conseguir fazer esse equilíbrio total na nossa casa, né? Para que ele fique 100%. Então a gente acaba sempre, muitas vezes, necessitando acrescentar alguns suplementos vitamínicos e minerais para que a gente reponha aquilo que falta muitas vezes na alimentação, tá? Mas o que vai me dizer o termômetro da saúde do meu cão vai ser a avaliação das fezes, que é o termômetro de curto prazo, e a avaliação da pele, que é o nosso termômetro de longo prazo, tá? E aí você vai falar, pô, a alimentação tá equilibrada, tá tudo bem. Ou não. O animal tá obeso, o animal tem ferida na pele, o animal tem dermatite, o animal tá com cocô mole, pastoso, pegajoso. Logo, tá desbalanceado, tem coisas erradas na coisa, né? E além, até esqueci de citar, na questão dos suplementos vitamínicos e minerais, também a série de produtos pré-bióticos e probióticos, que é o que vão dar suplementação para que esse cão consiga absorver os nutrientes. De nada adianta eu dar vários ingredientes de boa qualidade, equilibrado, balanceado, pesado, medido, e esse cão não tem uma flora intestinal saudável, e esse cão não tem uma microbiota, né, as bactérias boas que vão fazer a absorção de nutrientes que você não consegue fazer a absorção sozinha. Existem vários nutrientes que você não consegue quebrar e absorver sozinho. Você precisa de bactérias para você poder absorver e aproveitar aqueles nutrientes. E aí, se você não tem uma flora intestinal equilibrada, uma flora intestinal balanceada, você vai acabar tendo a diminuição de absorção de nutrientes. E aí, você, de novo, não vai ter um animal saudável. Motivo pelo qual, muitas vezes, a pessoa fala assim, meu cachorro tem dermatite. Eu falo, já sei, o problema está na alimentação. Mas como assim? Alergia? Não. Não, simplesmente a alimentação está desequilibrada, está desbalanceada. Se o seu cachorro tem problema de pele, simples, está desbalanceado. Acabou. Por quê? Porque ele já te deu sinais de longo prazo de que está faltando nutriente. Ou porque ele não está absorvendo por uma deficiência, ou porque está desbalanceado a composição dessa dieta, ou na quantidade excessiva, muitas vezes, e pronto, né? Eu faço as consultorias aqui, né? Tenho o meu curso sobre problemas de pele e coceiras, né? E, é fato, pessoas que resolvem os problemas de saúde do seu cão apenas entendendo isso, apenas aplicando essas pequenas técnicas, tipo, mudou o cachorro, acabou. Resolveu. Como? Milagrosamente? Milagrosamente a partir do momento que você entende, compreendeu a base, compreendeu a lógica do seu cão, o que é o seu cão, acabou. Tchau, problemas. Então, prestem atenção nisso, porque aquilo que entra no seu cão
é o que vai dar condições da saúde para esse cão, né? E não menos importante, a alimentação é um dos pilares da saúde, né? Quase que 50%. Eu digo, dentro do meu método, né? Dentro do meu método que eu desenvolvi, é 33%, a alimentação é 33% da saúde do seu cão. Os outros 33% dependem da atividade física. E os outros 33% dependem de você. Porque se esse cão estivesse na natureza, seria 50 e 50. Mas como ele depende de você, porque ele está em cativeiro na sua casa, depende de você para fazer atividade física, depende de você para se alimentar, depende de você para caçar, depende de você para tudo que ele quiser fazer. Ele depende de você. Então você representa 33% da saúde do seu cão. Logo, assuma esta postura e seja responsável com o seu pet. Beleza? Quem gostou da live, digita aí 10, 10, 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Todos os dias, 7 da manhã, 7 da noite, estamos aqui ao vivo para tentar dar um pouco de conhecimento e auxílio a vocês. Quem quiser saber mais, inclusive todas as lives que a gente faz aqui, elas já são trechos das nossas aulas completas que estão dentro dos nossos cursos, né? Convido a vocês a conhecerem nosso curso, nosso Clube Dica do Veterinário. Dentro do clube, você faz a sua assinatura e você vai ter acesso a todos os nossos cursos, todos os nossos treinamentos, todos os nossos passo a passo lá, tá? Inclusive, a gente tem um campo aqui dentro do nosso site, acesse o nosso site, Dica do Veterinário, e lá dentro do nosso site a gente tem o espaço para você mandar suas dúvidas e suas perguntas. Com base nas perguntas, nas dúvidas de vocês, a gente vem aqui diariamente e faz lives e aulas com o tema da sua dúvida. Tá bom? A gente tem todo dia, 2 lives por dia, cada live com um tema diferente, tá? Eu tento não ler tantos comentários, não olhar tanto as perguntas que vocês me mandam, para não me confundir, não perder a minha linha de raciocínio, para não falar aquilo que não destoar demais na live, e aí acaba ficando chato, tá? Mas todo dia a gente tem live aqui, então não perca as lives, cada dia um tema diferente. Quer sugerir um tema de uma live nova? Entra lá no nosso site Dica do Veterinário e manda sua dúvida para que eu possa fazer uma nova live sobre o tema da sua dúvida, tá bom? Mas todo dia a gente tem lives diferentes aqui com temas diferentes para vocês, tá bom? Quem quiser um passo a passo mais detalhado sobre todos os problemas, entra lá no nosso site. A gente tem um curso completo, inclusive falando sobre alimentação, onde eu explico todos os detalhes da alimentação natural e da alimentação na ração. Como você fazer até mesmo caseiro, a mistura entre um e outro, a mista, tá? Todos os detalhes estão descritos lá. Ou para quem quiser uma assessoria mais próxima comigo, bater um papo comigo, me mandar fotos, vídeos, exames.